Olá, desejo bênçãos e graças para você neste dia e nos dias que se seguem, para que você possa viver bem, ter uma vida tranquila, uma vida serena, uma vida bonita, de muita saúde e de muita gratidão a Deus. Sou a irmã Terezinha Tomasi da Congregação das Irmãs dos Santos Anjos. Falo hoje com vocês sobre a tolerância. Tolerância mais do que necessária, principalmente nestes dias difíceis em que nós estamos vivendo, nesses dias em que nós precisamos viver no isolamento, com muitos cuidados, que nós, quando saímos para o trabalho ou para outras necessidades, que saibamos ser tolerantes conosco mesmos e com as outras pessoas. Tolerância, tolerância, uma palavra tão forte na nossa língua, tão forte na literatura, tão forte na humanidade. E o que viria a ser a tolerância? Gosto muito de definir a tolerância como respeito. O respeito pelo outro, pelo pensamento do outro, o respeito para com o jeito de ser do outro. Para mim, a palavra que mais define a tolerância é o respeito. Embora existam muitas outras palavras. Existe a palavra indulgência, condescendência, existe a palavra benevolência, beneficência, vejam quantas palavras, clemência, existe a palavra aceitar, existe a palavra suportar e tantas outras que, se nós formos enumerar, teríamos uma lista bastante grande. Sim, porque a tolerância é algo muito forte que precisa viver em nós, que nós precisamos desenvolver em nós na tolerância com as outras pessoas, na convivência com as outras pessoas. Então, se eu falo que a tolerância é respeito, e é respeito porque aceitar a pessoa como ela é, aceitar as suas opiniões, mesmo que elas discordem das minhas, ser indulgente com a pessoa que não tem a mesma esperteza que eu, que talvez ela seja um pouco lerda para pensar e refletir, ou para executar determinadas palavras, ou melhor, determinadas tarefas. Ser condescendente com pessoas que precisam de mais ajuda, coisas que eu daria conta rapidinho, as outras pessoas nem sempre dão, e às vezes as outras dão e eu não dou. Então isso é também benevolência, é saber ser bom para com os outros, é ter beneficência, quer dizer, saber ajudar na hora que precisa ajudar. Isso é tolerância. Também é tolerância ser clemente. O que é clemente? Às vezes a gente não fala assim, clama aos céus, ó Deus, me ajuda, eu vos peço, seja clemente com a humanidade. É para ele ser tolerante? É para Deus ser tolerante? O pai e a mãe tolerante com os filhos, o marido com a esposa com o marido? Tolerância, ser clemente, saber suportar os defeitos dos outros, assim como nós devemos nos alegrar com as virtudes, as qualidades das pessoas, também devemos e precisamos suportar, saber suportar aquilo que não combina com a gente mesmo. Aceitar. Às vezes eu digo assim, esse papel é branco, uma pessoa fala assim, nossa, mas ele parece meio amarelado. Aí eu logo começo a brigar porque ele é branco. Não, a pessoa está enxergando ele meio amarelado. Então deixa ela enxergar assim. Isso não vai mudar a cor do papel, isso não vai mudar a cor de nada. Então, às vezes a nossa tolerância, ela faz com que nós consigamos criar
estabelecer um clima de bem-estar na família, nos nossos relacionamentos, nos trabalhos, na convivência com os nossos colegas, com os nossos vizinhos, na convivência na igreja também, na escola, por onde nós vivemos e convivemos e nos relacionamos com as pessoas. Se nós não tivermos a bendita da tolerância, não seremos pessoas felizes. O contrário de tolerância é a exigência exagerada. Exigência exagerada. Vou contar para vocês uma parábola que Jesus contava para os seus discípulos. Um dia, o patrão mandou chamar um dos empregados que devia muito para ele. E falou assim, você tem que me pagar, senão eu vou te pôr na cadeia. E ele se ajoelhou, ele pediu clemência, ele pediu que o patrão fosse indulgente, condescendente, que o patrão tivesse beneficência para com ele. Eu te pagarei tudo, mas tenha paciência comigo. Aí o patrão perdoou a dívida dele. Aí esse empregado saiu lá da frente do patrão, deve ter saído feliz, né? Mas ele foi lá fora, se encontrou com um colega dele que devia uma ninharia para ele. Um pouquinho, quase nada. E ele começou a falar assim com o colega dele, me paga o que me deve, senão eu vou te pôr na cadeia. E o colega pedia clemência, o colega pedia, por favor, tenha condescendência, tenha indulgência para comigo, que assim que eu puder eu vou te pagar tudo. Aí, aquele que tinha sido perdoado pelo patrão começou a bater nele e mandou botar na cadeia. Aí os outros colegas que não tinham nada a ver com a história, mas eram pessoas bem humanas, assim contou Jesus, foram lá e contaram para o patrão. O patrão falou, é assim? Então ele mandou que prendessem aquele servo mau que tinha perdoado, a quem ele havia perdoado a dívida. E ele disse assim, eu não perdoei tua dívida? Por que você não perdoou a dívida do teu colega que também pediu clemência? Vai lá para a cadeia, vai para o quinto dos infernos. É assim que Deus também faz conosco. Se a gente não tem um coração aberto, Ele também deixa de nos dar a assistência e deixa que as outras pessoas nos maltratem. É claro que há momentos em que a tolerância tem que ser zero mesmo. Por exemplo, o motorista dirigir embriagado pode? Não, a tolerância tem que ser zero mesmo. Porque se ele dirige embriagado, o que vai acontecer? Ele pode matar alguém. Então nós temos que ter muito cuidado e ter muito discernimento e sabedoria para nós pensarmos o que é e como eu devo agir com tolerância. Logicamente que a tolerância é a disposição para aceitar ideias, situações diferentes da minha, como eu dei o exemplo do papel branco. Então, e assim nós poderíamos discorrer durante um tempo longo falando na tolerância. Pense você, pai, mãe, professor, aluno, filho, avó, colega de trabalho, companheiro, amigo, como anda a sua tolerância? Será que você está sendo tolerante com você mesmo? Será que você está sendo tolerante com os outros? Vejam bem, ser tolerante não é ser desleixado e fazer que tudo aconteça do jeito que a pessoa quer, não. Ela deve ser compreendida para melhorar. Você agiu dessa maneira, eu vou aguardar você melhorar nisso, para depois voltar, nós vamos voltar a conversar. Então peçamos ao bom Deus que Ele nos dê a graça de sermos tolerantes, que Ele nos dê a graça da tolerância, para que possamos viver de uma maneira melhor, de uma maneira mais humana, mais tranquila, mais agradável a Deus e às pessoas. Que o Senhor Deus nos abençoe sempre. E se você estiver gostando, dê um like, se inscreva no meu canal, partilhe com as outras pessoas,
para que todas possam bem aproveitar. Um abraço e até!